estudo reflexivo. Na realidade, quem vive falando isso não sou eu. É Humberto Rodrigues. Ele fala que temos que estudar os ensinamentos do racionalismo cristão de forma reflexiva. Bom, mas aí eu fiquei preocupado também, porque o que é que as pessoas vão esperar, né, desse tema aqui da gente, né? Falar sobre uma jornada de autoconhecimento e evolução. Será que elas querem ouvir métodos de estudo sobre a espiritualidade? Eu cheguei à conclusão de que seria melhor a gente falar de todas essas coisas. Por que não? Também dá ênfase ao método de estudo do RC46. Mas, em termos de método, eu pensei, cada pessoa tem o seu método. A Yasmin falou que ela gosta de estudar no computador, né? Tem gente que prefere estudar lendo em voz alta. Tem gente que prefere estudar e ir escrevendo o que leu. Tem gente que prefere um ambiente bem tranquilo. Eu acho que a espiritualidade requer isso, né? Eu estudo num ambiente bem tranquilo. Tem gente que gosta de estudar de manhã. Eu sou um deles. Eu gosto muito de ler de manhã, que é o horário que eu acho que eu melhor absorvo as coisas, né? Então, tudo isso a gente pode dizer o seguinte, né? Eu fiquei na dúvida. Aí eu fui perguntar pro Copilot. E aí eu fui perguntando. Eu não sei se vocês estavam aqui no primeiro seminário dos 100 anos do racionalismo cristão. Lá no hotel, eu comecei dizendo que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque atrás das perguntas, a gente vai buscar as respostas. Mas, gente, é importante a gente primeiro ter a consciência de que a inteligência artificial ela veio para somar, para nos ajudar. Nós temos feito vídeos no racionalismo cristão com a ajuda da inteligência artificial. Os ensinamentos são do racionalismo cristão. Nós vamos ter, dentro em breve, uma página para os jovens fazerem perguntas sobre o racionalismo cristão. Você não vai mais ter a palavra caridade de resposta, entendeu? Nós vamos ter a resposta do racionalismo cristão com base nos nossos livros, nos nossos ensinamentos. Então, o importante é a gente saber fazer a pergunta. E aí veio a resposta que eu fiz para a inteligência artificial, que o aprendizado, além de uma memorização, é uma abordagem que vai além dessa simples memorização. Ela envolve pensar criticamente sobre o que está se estudando, conectando o nosso conhecimento com as experiências anteriores, questionando ideias. Olha a cara do racionalismo cristão aqui. Questionando ideias e buscando compreender o significado mais profundo dos temas que nós estamos buscando abordar. Segundo, em vez de apenas absorvermos informações, quem pratica o estudo reflexivo de forma analítica e aplica o que aprendeu em contextos reais, e isso estimula a autonomia, o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas de forma criativa. Aí eu perguntei, tem alguma dica? Depois de estudar um conteúdo, tente escrever com suas próprias palavras o que você entendeu. Legal a dica, né? Faça perguntas sobre o tema a você mesmo e pense como ele se relaciona com a sua vida ou com outros assuntos que você já conhece. Isso é estudo reflexivo em ação e mais.
Aqui vai um passo a passo de como aplicar o estudo reflexivo com base nesses ensinamentos. Aí veio Gilberto. Aí a gente puxa para cá. Escolha um princípio racionalista cristão. É assim que eu faço. Foi assim que a gente fez, eu vou comentar com vocês. Por exemplo, lei de causa e efeito. Pergunte para você, ela é punitiva? Ela é uma lei educadora? Tente dar a resposta para você, em função do que você leu um livro do racionalismo cristão. Leia com atenção todos os textos dos livros, das orientações que a Sede Mundial manda todos os meses para as casas. No final do ano, a gente faz o livreto e disponibiliza as casas. Tem muito desdobramento de ensinamento ali para a gente estudar o racionalismo cristão de forma reflexiva. Reflita sobre como esse princípio se manifesta na sua vida. Por exemplo, quais as situações que você já vivenciou que podem ser explicadas pela lei de causa e efeito? Ou você acha que o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu, o Wilson falou aqui, né, dos grandes eventos, etc., você acha que é coincidência? Você acha que é o acaso? Então, quando você estuda a lei de causa e efeito, e você vai num evento que aconteceu na sua vida, tenta entender a lei de causa e efeito. Tenta compreender qual a razão daquilo ter acontecido na sua vida. Não para você se lamentar sobre aquele evento que aconteceu, as conclusões que você tirou. Isso vai ajudar você a organizar o seu pensamento, aprofundar a sua compreensão sobre aquela situação. Claro, pratique a limpeza psíquica. A gente não pode deixar nunca de falar isso. Toda vez que a gente tiver um microfone na frente ou uma pessoa nos fazendo pergunta, né, a gente vou perguntar para ela se ela está fazendo a limpeza psíquica, porque isso soa com cobrança. Mas olha, faça a limpeza psíquica, não para pedir para as forças superiores resolverem os seus problemas, mas é um exercício que fortalece a sua alma. O exercício da limpeza psíquica, ele nos prepara para que a gente tenha insights mais profundos, né? O que são esses insights? São as intuições, às vezes inspirações, né? E aqui eu jogo já algo para a reflexão de vocês. Intuição vem de fora ou vem de dentro? O termo intu é sufixo de dentro. Estou certo, professor? Intuição significa que o astral superior, por exemplo, falando da prática da limpeza psíquica, falando da prática do racionalismo cristão com o termo intuição, o astral superior, ele não coloca na tua cabeça nada que você não tenha capacidade de fazer. E para você ter capacidade de fazer, é preciso estar introjetado no teu corpo fluídico. Então, é seu. A capacidade é sua. Você só está sendo lembrado, você só está sendo motivado, você só está tendo o insight para você poder, então, realizar. E aí, não há nenhum problema você até confundir intuição com inspiração. Por exemplo, elas se misturam, de certa forma, elas se misturam, porque está tudo dentro de você. Então, não fique pedindo para o astral superior resolver o seu problema. É você que tem a capacidade de resolver, senão você não estaria com aquela situação, né? Aquele desafio de poder resolver. Bom, e, claro, participem das nossas reuniões, dos nossos encontros, das nossas palestras, dos nossos grupos de estudo. Vamos falar bastante aqui sobre o grupo de estudos, porque isso proporciona um diálogo entre outros
praticantes, isso enriquece a reflexão e amplia a visão. Bom, mas aí eu achei, já que vocês estavam com dúvida sobre como estudar o racionalismo cristão, 46ª edição, então eu trouxe aqui algumas reflexões, não só o conteúdo da obra, mas também o propósito, a importância desse estudo reflexivo, os benefícios que ele proporciona e, claro, o motor das realizações, que é a força de vontade. Primeiro, o racionalismo cristão é uma filosofia de vida fundamentada no raciocínio lógico, na espiritualidade autêntica e no desenvolvimento da consciência. Ele nos ensina que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e nessas ações, escolhas, pensamentos definem o nosso propósito evolutivo. Não podemos esquecer disso. As nossas escolhas e os nossos pensamentos é que vão definir o nosso progresso evolutivo. Ou seja, está em nossas mãos. Ou como dizia Humberto Rodrigues, repetindo o que eu disse ontem, termos as rédeas de nossas vidas em nossas mãos. Qual é o propósito do racionalismo cristão? Na 46ª edição do RC, nós encontramos ensinamentos que enfatizam a importância da autodisciplina. Muitas pessoas não percebem isso, mas nós estamos o tempo inteiro sendo incentivados a termos disciplina no nosso viver. Isso é fundamental. É tirar do piloto automático, que o Jorge falou, e colocar na consciência da gente, do livre-arbítrio, e dar essa responsabilidade sobre nós próprios, né, as nossas próprias vidas. E esse livro, da forma como ele está, acho que foi o Carlos que falou aqui sobre esse formato novo, da gente apresentar alguns temas. Carlos, isso foi fruto do período de um trabalho que foi feito, que nós chamamos de razão de ser, da época da pandemia. Nós não paramos, né? Formamos um grupo, estava Wilson, Nelson, Jorge, Iraci, não sei se tinha mais alguém aqui que fazia parte, eram mais ou menos 12 pessoas que a gente se reunia 2 vezes por semana pela internet e fomos desenvolvendo temas sobre os ensinamentos do racionalismo cristão, como melhor apresentá-los, como melhor defini-los, etc. E nós trouxemos, se vocês quiserem ver, está na internet, no nosso site do YouTube, nós temos um vídeo, Nossa Razão de Ser. A Nossa Razão de Ser, foi o nome que a gente deu, né? E a gente trouxe para o RC46 todo esse trabalho que a gente desenvolveu. Claro, jamais os princípios serão alterados, eles são de Luiz de Matos, né? Mas a forma de apresentar, estudá-los reflexivamente, nós podemos ir melhorando, né? Então, falando já sobre a importância do estudo reflexivo, muitas vezes nós nos deparamos com informações valiosas, mas não as incorporamos em nosso viver, porque não desenvolvemos o hábito da reflexão profunda. O que significa isso? Estudar o racionalismo cristão de forma reflexiva significa questionar-se constantemente, e não questionar o racionalismo cristão. Analisando como os princípios, desta forma, podem ser aplicados em nosso cotidiano. Tem gente que vai lendo e vai questionando o que está lendo. A obra destaca que o pensamento livre e organizado gera impactos diretos na qualidade de vida. E quando treinamos a nossa mente para filtrar os pensamentos negativos e fortalecer nossa capacidade de discernimento, estamos pavimentando o caminho para a existência mais plena e significativa. E
Quais poderiam ser os benefícios, então, dessa autorreflexão diária, viu, gente? Não é mensal, anual ou quando surge um problema na vida. É diária essa autorreflexão. O livro, Luiz Márcio chamava o livro, né? O livro, ele nos apresenta ideias fundamentais como a autorreflexão diária pode transformar o nosso transitar aqui no planeta de escolaridade Terra. Alguns pontos nós achamos que eles merecem destaque. Por exemplo, autoconhecimento e autodisciplina. A importância de identificar as nossas forças e fraquezas para evoluirmos constantemente. Temos que ter a humildade para identificar as nossas fraquezas, não para nos autodestruirmos, para nós podermos combatê-las. O equilíbrio emocional, que é a nossa capacidade de nós controlarmos os impulsos. A gente muitas vezes age por impulso, compra por impulso, xinga por impulso, né? Briga por impulso, e a gente precisa aprender a controlar os impulsos. E isso faz parte, diríamos assim, quando estudamos esse tema, faz parte da nossa autorreflexão. Nós vamos identificando qual é o gatilho que provoca uma reação impulsiva nossa. Olha, a gente é provocado o dia inteiro. O dia inteiro a gente é provocado. Então, isso cria o desgaste, se você entra na pilha. Cria o desequilíbrio emocional. E claro, né, outra dica seria a nossa conexão com a inteligência universal. E como é que a gente se conecta com a inteligência universal, né? Manter a mente sempre aberta para receber os influxos e direcionamentos, né, que aprimoram a nossa caminhada. De que jeito? Fortalecendo a vontade. É para você se conectar com os campos superiores da espiritualidade. Você tem que ter força de vontade, né? E o próprio livro, através desse trabalho, né, o RC46, através desse trabalho que eu mencionei, ele passou a chamar a força de vontade como o motor das realizações. Para eu me realizar, eu preciso me conectar. Primeiro, para ter equilíbrio com os campos superiores da espiritualidade. Entra aqui, então, na tomada de decisões, na autodisciplina e controle emocional, na prática da autorreflexão diária, na resiliência diante dos desafios, os relacionamentos mais harmoniosos que a gente tem que procurar ter, uma conduta ética responsável e sempre o fortalecimento da saúde mental. Tudo isso a gente pode e deve o tempo todo estar praticando para que a gente possa, então, não só, diríamos nós, estudarmos reflexivamente o racionalismo cristão, como também nós enfrentarmos os desafios da vida. E uma outra forma que eu pensei que poderia falar para vocês aqui, de estudarmos de forma reflexiva a espiritualidade que o racionalismo cristão nos propõe, defende, era participarmos dos grupos de estudos. Então, isso nos permite um aprofundamento do conhecimento, um estímulo ao pensamento reflexivo, a troca de experiências e aprendizado contínuo, a disciplina e a regularidade no estudo, porque a gente vai ter dia e horário para fazer isso, e com isso cria o bom hábito, né? Também fortalece a espiritualidade e o equilíbrio emocional e, por que não dizermos, também a construção de uma consciência coletiva. Bom, a questão do aprofundamento do conhecimento, nós entendemos que o estudo em conjunto permite uma análise mais detalhada dos ensinamentos.
esclarecendo dúvidas, promovendo debates enriquecedores, porque quando a gente está nas reuniões públicas, sejam elas presenciais ou à distância, é um grande momento de aprendizado, mas se surge uma dúvida na hora, a gente não pode levantar a mão. A disciplina não permite fazer isso. Então, nada melhor do que o grupo de estudos para essa oportunidade. Então, é muito importante que as casas realizem os seus grupos de estudos e as pessoas tenham, então, a oportunidade de não só aprofundar, como eu costumo dizer também, de alinhar conhecimentos. A gente precisa dividir os conhecimentos, a gente precisa trocar os conhecimentos uns com os outros. Então, é muito importante essa participação. Segundo, a questão do estímulo ao pensamento reflexivo. Normalmente, o apresentador do grupo, ele deve incentivar os participantes a questionar, interpretar e aplicar os princípios do racionalismo cristão, os conceitos do racionalismo cristão, na vida cotidiana. Então, é uma função. O apresentador do estudos, ele não é um palestrante, mas ele é um motivador para que as pessoas possam, então, se sentir à vontade para poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Terceiro, a troca de experiências é muito importante porque é uma diversidade de opiniões que vão sendo ali manifestadas dentro do grupo. Isso permite uma visão mais ampla dos ensinamentos, facilitando o aprendizado por meio do compartilhamento de vivências pessoais. É muito importante que as pessoas falem das suas vivências, falem das suas experiências, até para que todos vejam que os racionalistas cristãos têm vida sim, têm problemas sim, e têm situações pelas quais eles passam, porque geralmente, e aqui vai uma autocrítica, geralmente a gente fica somente naquela busca do depoimento de alguém que diz: o racionalismo cristão mudou a minha vida. Eu, depois que conheci o racionalismo cristão, eu melhorei, me acalmei, eu resolvi isso, eu resolvi aquilo. Parece que a vida da pessoa parou ali e virou um mar de rosas. E não é nada disso, né? Então, o grupo de estudos, ele oferece essa oportunidade para as pessoas falarem: olha, ontem, quando eu estava vindo para cá, aconteceu um negócio que eu não entendi. Será que houve? Tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a gente vai explicando, vai, né? Eu tive, cadê a menina da máscara? Eu tive uma visão, né? O que será que aconteceu? Né? Veio falar agora de pouco, né? Eu disse: aconteceu isso, acho que aquilo, tal, quer dizer, então, outra coisa também é a questão da disciplina, na regularidade do estudo, né? A gente, como eu disse, a gente tem hora para estudar, tem material disponibilizado para a gente poder continuar estudando, né? Então, isso sistematiza, isso disciplina, isso incentiva a gente estudar, né? E, claro, um ambiente onde acaba fornecendo também apoio, compreensão, incentivo para todos os seus participantes, né? De maneira que a pessoa se sente acolhida, ela se sente valorizada, né? E eu também falei aqui da construção de uma consciência coletiva. O que é isso, né? O estudo da espiritualidade, né? Ele ajuda a gente a desenvolver um senso de responsabilidade e cidadania. Seja para, já foi falado aqui hoje, seja para com o nosso semelhante, para com a comunidade que a gente vive, para com a sociedade que a gente participa, para o meio ambiente, para a natureza como um todo, né? E também ele promove uma clareza espiritual e acaba nos dando um fortalecimento espiritual. E quando voltamos
em 2022, depois da pandemia. Nós voltamos em julho de 2022 com o grupo de estudos na sede mundial. E aí, nós, naquele período da pandemia, a gente tinha lido muito sobre Aristóteles, até teve alguém que falou sobre ele aqui, né? E diferente, né, como discípulo de Platão, né, Aristóteles, ele influenciou diversas áreas do conhecimento, né, com o seu pensamento sistemático, né? E uma das coisas, por exemplo, que o diferenciava do Platão, que o Platão valorizava o mundo das ideias, né? E o Aristóteles focava no estudo da realidade concreta. E ele propôs que todo conhecimento deve ser adquirido pela observação e análise das partes, formando uma visão estruturada do todo. E aí, findou a lógica, né, como a gente sabe, como ferramenta para a construção do saber, estruturando o pensamento humano de maneira ordenada. Dividir um problema complexo em partes menores facilita sua resolução. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: bicho grande se come aos pedaços. Acho que ele era discípulo do Aristóteles. E um exemplo prático para isso seria estudar um livro por capítulos ou por temas antes de compreendermos a mensagem geral desse livro. E foi o que nós fizemos. Nós pegamos os 20 itens da síntese dos princípios racionalistas cristãos, lá em julho de 2012, e começamos a produzir, né, livretos com ele, fazendo 15 slides para cada tema, né, introdução e conclusão, mais 13 slides, desdobrando cada tema, né, e buscando na obra essencial as respostas, né. Foram já, acho que, se não me engano, foram 28 livretes desses que nós já produzimos. Todos eles estão disponíveis no portal do Racionalismo Cristão. Todas as apresentações que eu fiz em slides estão no portal do Racionalismo Cristão. Todos os vídeos produzidos desde muito antes dessa data, né? Nós temos lá pela centésima, trigésima, sei lá qual, a apresentação do grupo de estudos, estão disponíveis em nosso canal no YouTube para vocês estudarem. Então, isso fez com que a gente pudesse esmiuçar pelo processo aristotélico, né, pelo método aristotélico, a gente pudesse esmiuçar os 20 itens da síntese dos princípios racionalistas cristãos. E aí a gente entendeu que estávamos fazendo um estudo reflexivo do racionalismo cristão. E agora, nesse ano, nós introduzimos uma novidade. A partir de fevereiro, nós criamos um questionário, que a gente chamou de questionário de autoavaliação. Fazer 10 perguntas, né, para ver se a pessoa entendeu o que a gente procurou passar, né? Por exemplo, o último grupo de estudos, a gente falou sobre qualidade das escolhas, fundamento para uma vida plena. Nós já estamos no RC 46, já estamos no capítulo do livre-arbítrio, né, nesse estudo. E aí, uma pergunta fácil, né, César? O poder criativo e realizador do ser humano revela sua medida e seu limite em quais circunstâncias? Alternativa A, na plenitude que define escolhas dignas. Alternativa B, na manifestação de um direito de optar pelo próprio crescimento. C, simultaneamente ao desenvolvimento natural da inteligência universal. D, na íntima constatação do que favorece e do que prejudica. Isso é só para vocês pensarem, né? E a gente vai, então, criando esse método de estudo reflexivo para ir entendendo que o grupo de estudos é uma ótima ferramenta para a gente fazer isso. Para encerrar,
Eu fiz uma conversa com o presidente e uma pessoa falou assim para mim: vocês repetem muito as coisas, os ensinamentos. Eu falei, fui pesquisar, né, sobre a questão da repetição, né? E eu encontrei um livro, em citação, dizendo o seguinte, né, que os romanos diziam que a repetitio est mater studiorum, não sei se a pronúncia está certa, a repetição é a mãe dos estudos. Com que razão diziam? Com certeza, as pessoas que se destacam positivamente na vida, quer no campo profissional, quer na vida pessoal, distinguem-se pela contínua disposição em aprender e pela prática perseverante dos conceitos aprendidos. Então, a gente tem que repetir, 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 e é por isso que a gente escuta todo dia do Astral Superior. Pratique a limpeza psíquica. Leiam os livros editados pelo Racionalismo Cristão e pratiquem o bem, tal, não sei o quê. O problema é que a gente não aprende, por isso que eles repetem. E você, praticando o racionalismo cristão, seus ensinamentos, seus estudos, você já sentiu algum impacto positivo na sua vida? Não precisa responder não, gente. Acho que todos nós sentimos isso, né? Quando você percebeu algum impacto positivo ao aplicar os conceitos do racionalismo cristão no seu dia a dia? Fez alguma diferença já para vocês? Nós podemos definir, gente, que o pilar, ou um dos pilares do estudo reflexivo, poderíamos dizer que até seriam os seguintes pontos. Antes, a gente ouvia sempre nas orientações que a gente deveria estudar, raciocinar e trabalhar. Era isso, né? Nessa orientação, quem trouxe aqui a orientação desse mês, do Humberto? A Ivanise, né? Ivanise, ele subiu o sarrafo. Humberto, nessa orientação, que eu falei para vocês que já está no YouTube, ele diz assim, que as pessoas, elas devem praticar, ou buscar praticar, os seguintes pontos: estudo, raciocínio, disciplina, trabalho e força de vontade. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, para a gente incluir aqui, a gente pode afirmar que o estudo reflexivo do racionalismo cristão nos proporciona uma visão clara sobre a nossa existência e propósito. Compreender e aplicar esses princípios, ou os princípios do racionalismo cristão em nossa vida, significa viver com mais lucidez, equilíbrio e coerência. E possamos, a partir dessa reflexão, para que nós possamos cultivar diariamente o hábito de analisar as nossas ações, elevar nossos pensamentos e fortalecer nossa espiritualidade, sempre orientados pela lógica, pela razão, e nos são proporcionados pelos ensinamentos do racionalismo cristão. Muito obrigado.